vindo. Então, Entrou. vamos dar início ao nosso Oi, Vitória, boa noite. pedindo autorização de todos para a gravação, tá? Ali tem Vitória. Seja bem-vinda, Vitória. Vitória está com... Meu Deus, que As memória, mal. duas juntas aí. E aí nós vamos dar início, Vivi hoje vai fazer uma apresentação, né? E a gente vai estar ouvindo, participando na hora que ela permitir, e no final, a dura e a conclusão, tá bom? Bom trabalho, Vívia, e sejam bem-vindas, meninas, tá? Boa noite para todas. Boa noite. Boa. Boa noite, meninas. Boa noite, Vitória. Não sei se Simone está com Vitória, ela tinha me falado que ia assistir. Boa noite, Ione. Eu não sei se vocês foram minha aluna. Eu não estou enxergando vocês. As fotos eu não estou enxergando. Mas, enfim, vocês... Ah, que coisa boa. Vocês estão me vendo? Sim. Ótimo. Então, qual o objetivo da live é a gente tratar alguns temas que podem Boa noite, não estou escutando nada. Não está escutando, não? Estão escutando? Não estamos escutando nada. Eu estou escutando. Deve ter o seu... É porque as outras pessoas fecham o microfone para poder não ter ruído. Mas estou ouvindo, Vívia. Pronto, vocês desligam só o microfone aí quando eu falar. Vai, não. Apareceu, fica quieto. Desliga aí o microfone. Continua mudo. Não, é o seu. O quê? Então, Desliga. Fala você. Tá escutando a gente? Jurema? Deve estar. Pergunta aí. Estou escutando vocês. Muito bem. Vívia. Oi. Tá, eu acho que eu também estou escutando. Tá escutando? Tá mudo aqui. Pode continuar, Vívia. Deve ser, elas precisam ativar alguma coisa lá do celular. Viu? Mas eu não estou escutando. Libera a permissão, então, bota aí. Em pé. Bota o mudo aí, por favor, Olha, eu vou mudar. Senão não consigo falar aqui. Não, eu não consigo. Você também muito bem que tá mudo, sabia? E o seu tá com mal. Por que tá mudo? Estou escutando, não. Peraí, só um negócio da aula, poxa. Tá falando Simone Vitória, como é que eu vou escutar? O microfone aí, por favor. Tá bem longe, Vi. Tá bem longe o microfone, senão eu não consigo. Passada a história. Eu vou só falar sem ouvir, viu? Não estou ouvindo agora, não. Estão me ouvindo? Ou tá misturando os sons aí? Tira o microfone aí. Tá na sua... Você vê que não tem... E Dudu, mãe? Meu celular não. Liga de novo pra me te falar. Tá numa caixa aqui, mas antes e Dudu tá embaixo na direção. Tá ligada, ela tá escutando o que a gente tá falando disso. Tá mudo, você tá me escutando? Balança a cabeça aí. Fala agora. Eu não escuto. Estou escutando você. Mas eu não estou escutando, está mudo. Você consegue ligar o telefone de Vitória? Não, não consigo, não. Eu não sei mexer nessa opção. Não me dá essa opção, não, aqui. E o Vivian, estou ouvindo bem. Acho que você só precisa falar um pouquinho mais alto. Está mudo aqui, não está escutando nada. Não, você precisa desligar seu microfone e aumentar o seu áudio, porque Vivian está falando. Viu? Agora é bom vocês desligarem o microfone para não ter ruído. Eu silencio o microfone, que senão você atrapalha, que eu não estou conseguindo falar. Pronto, acho que agora foi. Boa noite. Boa. Acho que agora eu consigo. Pronto. Eu vou fazer uma apresentação aqui bem resumida para a gente tratar de assuntos que conseguem interagir entre a matemática e a questão do dia a dia da vida mesmo da gente, né?
porque esse momento de quarentena acho que trouxe essa reflexão para a gente, e a gente está trabalhando muito com essa reflexão, tanto com a gente mesmo quanto com os alunos. Eu vou abrir aqui a apresentação. Quem tiver com o microfone aberto, feche, porque senão atrapalha muito. Ione? Estou tentando fechar, não estou conseguindo. É só apertar onde tem o microfone, aí fica vermelhinho. Só tocar, ele fica vermelhinho, em cima do seu rosto. Oi. Agora. Vocês estão vendo a apresentação? Tá aparecendo aí, Jurema? Eu não estou vendo nada, nem o que você escreve. Então, assim, a pergunta que eu faço a vocês: os números influenciam a vida de vocês? Vocês acham que influenciam? E como é que influencia, né? Na verdade, a apresentação ela começa com a reflexão. Como eu não estou. Se está falando alguma coisa comigo, fale no WhatsApp, viu? Eu não consigo ver por aqui, não. Também pode digitar no chat aí, que pode ser digitado, se alguém quiser escrever. Eu não consigo ler, não. Se for para mim, eu não consigo ler, não. Pode mandar no WhatsApp, viu, Jurema? Porque a tela fica só na apresentação. Então, eu trago aqui a primeira pergunta, que eu acho que até já falei com quem foi meu aluno, não sei se tem alguém aí, sobre como surgiram os números, né? Por quê e quando surgiram os números? Então, surgiu há mais de 30 mil anos atrás, e ele surgiu a partir da necessidade do ser humano de contar objetos, contar coisas. Então, assim, é importante a gente ter consciência que os números surgiram da necessidade humana e para atender necessidades humanas. E aí, inicialmente, quando o ser humano ele começou a formar rebanhos, né, criar animais, bem primitivamente, eles contavam com pedras, tipo assim, eu tenho 10 ovelhas, vou largar aqui 10 ovelhinhas. Então, eu guardo 10 pedrinhas para lembrar que cada pedra é uma ovelha. Não tinha essa relação do número 1, número 2, número 10. Tinha relação, uma pedra é uma ovelha. Então, eu vou catar tantas pedras porque eu tenho tantas ovelhas. Por isso, aí a gente fala de calcular, de cálculo, e a gente nem sabe que cálculo, em latim, significa contas com pedras. Entendeu? Então, partiu do primitivo, das contas primitivas, que lá no início não eram feitas com os números que a gente conhece hoje, mas aconteciam usando pedras. Mas já era um tipo de matemática. Se a gente refletir, já era um tipo de matemática. E hoje a gente tem os números eles foram ganhando muito mais importância para o ser humano, para a vida da gente, para o nosso dia a dia. Então, ele nos ajuda não só a numerar, ou medir, quantificar, eles ajudam a gente a compreender fenômenos de qualquer natureza, estão presentes no nosso dia a dia. Aí eu botei aí, todo mundo que tem um endereço aí, normalmente tem um número de casa, tem um número de CEP, tem o próprio CPF, que a gente é obrigado a ter, né? Tem um cadastro de pessoa física, são números, nosso RG. Então, os números, eles estão até servindo para inserir a gente socialmente na sociedade. Se a pessoa não tem um registro, não tem uma certidão de nascimento,
Então, a pessoa é vista como o quê? É marginalizada, às vezes ela não pode fazer um cadastro, ela não pode estudar. Se você vai fazer uma matrícula na escola, você precisa ter sua documentação, que são referenciados em números. Então, hoje, os números eles foram ganhando uma importância fundamental para a questão social do ser humano, para a interação social do ser humano. E, além disso, a reflexão que a gente tem feito hoje em dia, né? A ciência está muito. Tem uma frase muito interessante, achei muito interessante. Aqui, não há conhecimento sem contabilidade. Contabilidade aí de contar. Então, o que é que vocês pensam disso? Vou parar de compartilhar aqui, viu? Vou interromper. Para ver vocês. Como é que eu saio daqui? Peraí. Deixa eu voltar. Pronto. Quero ver vocês. Agora eu quero ouvir. Agora eu quero ouvir. Pode abrir o microfone. Interromper um pouquinho. Cadê a Deise? Vitória, Ione. Simone, Ione, cadê vocês? Vocês refletiram? Eu queria que vocês refletissem aí sobre essa frase. Não há conhecimento sem contabilidade. É uma coisa assim que a gente pensa, como assim, professora? Como é? Ou seja, será que eu não ia aprender história se não tivesse número, se não tivesse conta? O que é que tem a ver? Como assim? Que eu não gosto de matemática? Me digam, não fiquem mudas. Agora eu quero que vocês falem. Você fez a pergunta, Vivian, desculpe antes das meninas falarem, né, até para estimular também elas a falarem, a importância da matemática. Desde a hora que a gente acorda, a gente já lida com matemática, né? A quantidade de pasta de dente que a gente vai colocar na escova é proporcional à quantidade que a gente considera necessário para a gente fazer a nossa escova, a nossa higienização bucal. A quantidade do pó do café que eu vou fazer, Isso. o café, a quantidade do açúcar que eu vou usar, não posso usar nem mais nem a menos, né? Quem usa açúcar, quem usa hoje já o adoçante, Isso, o quantas gotas eu vou adoçante. usar. Então, o número, ele está presente na nossa vida desde a hora que a gente acorda, né? E antes eu digo assim, você falou do nascimento, desde quando a gente nasce, a gente já está com o número na nossa vida, né? Certidão do nascimento é um registro que tem um número. E aí vem outros documentos. Então, a vida da gente toda é numérica, praticamente, né? Alfanumérica. E aí a gente costuma dizer que não gosta de matemática. Nesse aspecto, a matemática está presente na vida da gente o tempo todo, só que a gente não se dá conta, às vezes, disso. Realmente, quanto que a gente tem, quanto é que eu posso gastar, o que eu comprei, o quanto que eu... Então, uma série de coisas. E aí, vamos passar aí para as meninas, para a Vitória, para a Deise. Aí vocês podem falar para... A professora quer saber qual a importância, né, dessa matemática, o que é que vocês acham que a matemática é importante na vida de vocês. Uma coisa assim bem prática, né? Então, vamos lá. Então, as meninas aí, quem queira falar... A matemática, eu acho interessante, Jurema, destacar que a matemática, ela é realmente um item de inserção social. Os números, entendeu? A pessoa que não utiliza, que não está inserida, que não tem o número de RG, de CPF, ela está marginalizada, tanto que se a pessoa, até se ela falecer e não tiver um documento, ela é considerada indigente, né? Então, a importância, desde do começo da criação da matemática, né, primitivamente, até a popularização dos números, como a gente conhece hoje, e a utilização, ele permitiu, acho que, grande parte do desenvolvimento da sociedade, a gente chegar aqui. Cadê minhas meninas?
Cadê? Tem uma que desligou, foi Ione que ligou o microfone. Eu acho assim que é desde o nascimento, né? Para pesar, né? Para medir, Pra entendeu? gente que é mulher, a gente passa se pesando a vida toda, né? Não para mais. Quando a gente nasce, mede quantos centímetros, quantos quilos nasceu, e aí já começa, né? Então, Isso. o princípio de tudo, até hoje, a gente precisa da matemática para tudo, não tem para onde correr, não. Para somar, para subtrair, para multiplicar, a gente precisa disso. Exatamente. Nossa idade, E para né? transitar Isso aí, mesmo na cidade, por exemplo, vocês, quando foram, quem foi pegar a cesta, com certeza fez uma continha, né? Peguei a cesta e aí eu vou precisar comprar menos feijão, arroz, vou gastar menos materiais, vou assim mesmo. economizar tanto de valor. Então, se você vê aí a importância dessa contabilização, por isso quando meus alunos, eu sempre brinco, né? Matemática, eu acho que a gente não tem muita opção de gostar. Verdade. Aí, tipo assim, é igual ao nosso corpo, né? Tem gente que não gosta do meu corpo. Gente, como é que não gosta? Nosso corpo é bênção o tempo todo. Então, a gente tem que gostar desse nosso patrimônio de vida. É igual a matemática. Não tem como não gostar de uma coisa que a gente vive constantemente e depende para se inserir como ser social e para compartilhar coisas e receber também, né? Na vida. Mas vamos Vou lá, falar um vamos pouquinho. voltar. Oi? Vou ajudar um pouquinho as meninas. Estão me ouvindo, gente? Muito Sim, bem. Assim, né? Realmente, a matemática, ela não cerca, né? De todas as formas, em todos os lados. Não tem para onde a gente verdade. correr. Acho que em qualquer setor de nossa vida, ela está presente. Seja no setor profissional, na questão econômica, na relação amorosa, no nosso nascimento, no nosso falecimento. Eli, Então, explica aí a assim, deixa eu relação botar aqui, amorosa, meu que eu Deus. fiquei interessada, né, nessa questão da relação Ficou, amorosa aí. mas envolve sim, Eu também Assim, queria que você explicasse mais sobre isso. né, assim, tem que ser se medido, ganhar claro. pouco, vou Você não explicar, se vai dar a ganhar vida pouco, inteira. corre. Você não pode se dar a vida inteira na matemática, assim como na matemática, chega um momento em que você tem que receber. Então, essa troca, né, também. E socialmente falando, né? Socialmente, através do seu estudo, qual é a sua formação, qual é o seu salário. É porque está Então, sendo assim, a gravado, aí eu não vou matemática, poder falar, viu? Está sendo gravado, eu não vou poder falar. a matemática envolve tudo, né? Aí envolve a culinária. Como é que a gente vai fazer uma receita sem ter a matemática? Não A existe. culinária é fundamental. Fica Verdade. difícil, É, fica muito complicado. Então, assim, é uma disciplina perfeita, né? Uma exata, que realmente nos cerca e está aí. E a gente tem que encarar de frente a matemática como um desafio do nosso dia a dia. é um desafio e Verdade. uma bênção, né? E a gente tem que, é o que eu falo com meus alunos, entender que a questão do domínio da matemática dentro dos parâmetros escolares não significa que a gente tenha que gostar mais ou menos dela. Eu acho que tem pessoas que têm mais dificuldade, outras têm menos, como várias outras coisas na vida. Se me botar numa sala de artes, eu vou ter uma profunda dificuldade. Porque cada ser humano tem sua especificidade, mas assim não temos que entender a importância de cada disciplina como construção da gente mesmo, como ser humano, como pessoas na sociedade. Por isso que eu trago muito para meus alunos. Agora vamos falar mais de. Deixa eu abrir a apresentação aqui. Para vocês. Deixa eu voltar, para voltar, que eu acho que eu pulei uma coisa. Aqui. Estão enxergando de novo? Boa noite.
Boa noite. Quem está falando boa noite? Boa noite. Agora apareceu, Vivi, a apresentação. Uhum. Deixa eu tentar aqui abrir. Vai. Tá aí? Então... Pronto. Vocês estão vendo a apresentação? Uhum. Ainda que eu estou tentando botar em modo apresentação, está aparecendo um negócio. Os números e a ciência. A ciência. Os números e a ciência. Oi? Os números e a ciência. E a ciência. Quem está falando? Ione. Eu não estou vendo. Oi, Ione. E aí, eu gostei até da participação do professor César, e aí a história, ela tem muito de matemática, né? A contação de história, o desenvolvimento, as descobertas, até essa questão das datas históricas tem muito de matemática. Verdade. Então, por trás de toda a ciência que a gente trabalha, que a gente estuda, teve o desenvolvimento matemático anterior para a gente chegar nessa parte científica. Para ele, viu, gente? Rapidinho, deixa eu tentar. Eu estou me batendo aqui. De novo. Deixa eu abrir a apresentação. Enquanto você tenta aí, Viviane, posso falando? Muito, pode. Boa parte da história que a gente vive, que a gente estuda, na verdade, ela tem essa ligação com matemática, porque boa parte das civilizações elas se desenvolveram a partir do momento que elas descobriram que elas podiam fazer conta, que elas podiam ganhar com uma produção, né? Pronto, vai lá, Viviane. Isso. Inclusive, a necessidade da matemática foi importante para o desenvolvimento dessas civilizações, porque, por exemplo, enquanto você é uma aldeiazinha, com, sei lá, 50 pessoas, você consegue ter um controle, mas países, impérios como a gente teve o Império Egípcio e o Império Romano, que saíram conquistando, e adquirindo outras, aglomerando é a palavra, mas se juntando e tomando outros povos, precisaram da matemática para contabilizar mesmo o que estava sendo gasto com guerra, o que estava sendo investido em guerra, o que estava sendo tomado dos inimigos, esse tipo de coisa que naquela época e até hoje acho que continua sendo importante. E até na questão das descobertas, quando você acha uma ossada antiga, que você analisa lá o carbono, né? Você tem que ver de quantos mil anos aquele ossinho veio, e aí tem que fazer os cálculos lá, entendeu? Para saber de que tempo. Como é que você se localiza no tempo hoje? Como é que eu sei que é 30 anos antes, 2000 antes de Cristo, então os números aí. Então, se há conhecimento, há contabilidade. Sorte a minha, que sou professora de matemática. Aí eu trouxe um assunto que hoje mistura essa parte da ciência e dos números, e que está assim, foi uma coisa que eu disse, eu tenho que falar. Quando eu falo de números hoje, eu tenho que falar de coronavírus, porque a gente liga a televisão e pá, números. Números de casos, números de mortes, de recuperados, terceira fase de teste de vacina. Então, eu tenho que falar disso, porque, assim, mais uma vez, os números influenciam fortemente a nossa atitude, né? Afinal, a gente fez quarentena porque o vírus matou gente, e muita gente. Então, o número de mortes... O número... Desliga o microfone, alguém? Eu vou desinstalar o jogo do celular, viu? Alguém? Quem é que está com o microfone ligado? Pronto. Então, o que motivou essa quarentena que a gente está tendo, a gente está sem aula até hoje, foram os números gerados
pelo coronavírus, que na verdade são números de pessoas, né, que estão doentes, que faleceram, se recuperaram. Eu trouxe aqui esses números, eu não sei se vocês estão acompanhando nos jornais, mas eu particularmente não tenho acompanhado muito os jornais, porque é complicado, por questões mesmo de sanidade emocional. Aí eu resolvi, vou fazer um resuminho desses números, já que eles estão influenciando e decidindo como é que a gente tem que se comportar. Licença, Se a gente Lívia. usa máscara... Boa noite. Diga. Boa noite. Quem está falando? Quem está falando? Lívia. Oi, estou ouvindo. Lívia. Quem está falando? Oi. Estou ouvindo. Quem está falando? A internet tá ruim, dá para Vocês estão entender me muito o que ouvindo? você fala. Vocês estão ouvindo o restante do pessoal? Jurema? Nós estamos te ouvindo. Jurema, fala Estamos aí. ouvindo, só que tá caindo toda hora. Acho que é a sua. Ah, pode ser a internet de vocês, porque o resto do pessoal está ouvindo. Ouvindo bem, Viu? Vitória. Não entendi. Vou continuar. Vai Aí ficar a gente... gravado. Não, tá escutando. Quem tá escutando é porque tá caindo toda hora. Não, deve ser a internet de vocês. A minha aqui tá normal. Agora bote o microfone no mudo, porque senão atrapalha um pouquinho. Vitória! Viu? Bota no mudo. Vamos lá? Onde foi que eu parei? E aí, seu César? Pronto, Professor? vou continuar. Vitória, Então, vamos lá. por O favor. coronavírus no mundo. Então, eu vou trazer aqui um número atualizado para vocês. Isso daqui é de 21 de julho. Então, hoje a gente tem 22, né? Então, foi de ontem. A gente tem no mundo 15 milhões e 91 casos. 15 milhões, falar os números todos certinho, já que a gente está falando de número, né? Mais de 15 milhões de casos no mundo todo. Mortes, a gente tem um número muito grande, 619.410 mortes no mundo. E recuperados, graças a Deus, a gente tem um número maior ainda, que é mais de 9 milhões. O Brasil, infelizmente, ele é o segundo país, tanto em número de infectados, quanto em número de pessoas mortas, e também de recuperados. Então, eu queria mostrar esses números para vocês, a fim de trazer uma reflexão mesmo. Eu quero que esses números influenciem na vida de cada um, né? Mas influenciem em forma de comportamento, para a gente entender o contexto do Brasil nessa doença e entender o contexto da nossa atitude também, tá? Eu peguei agora um recorte aqui que fala do coronavírus no Brasil. Então, aqueles mesmos números, como é de 21 de julho também, a gente tem aqui mais de 2 milhões de casos, né? 81 mil mortes só no Brasil e mais de 1 milhão, quase 1.500 milhões de recuperados. Aqui eu quero destacar a Bahia, né? Como a gente está aqui na Bahia e o Nordeste, como nordestinos e baianos, se você olhar aqui, a gente tem um número bem maior aqui de São Paulo, Ceará, tem um número grande de casos, mas o número de mortes ainda é menor do que o Rio de Janeiro também. E a Bahia, ela está aqui no quinto lugar, né? Com mais casos, e não sei na questão de mortes, porque o ranking está meio misturado, mas assim, isso aqui indica que a gente está em um dos estados que mais tem contaminação, né? Que mais tem gente contaminada com coronavírus. Inclusive, se você for tratar de região, a primeira região é o Sudeste e a segunda região é o Nordeste. Entendeu?
mais uma reflexão para a gente se colocar onde é que a gente está como Estado nesse contexto da pandemia. E aqui os números na Bahia, né? A gente tem tido uma análise do nosso governador e nosso prefeito, eles estão assim, muito focados na questão de fornecer leitos, essa questão de isolamento, mas assim, a gente não tem números, digamos, que nos deixem orgulhosos, tá? Aí fala que os casos confirmados na Bahia, né, 126 mil casos, eu acho que isso daí também é do dia 21, e a gente tem na Bahia quase 3 mil mortes, são 3 mil pessoas que morreram já, de todas as idades, né, devido ao coronavírus. Eu trouxe agora Salvador, vamos fechar. Eu moro em Lago de Freitas, né, mas eu trouxe Salvador por causa da escola. Então, em Salvador, a gente tem um número de casos assim maior na Bahia. A gente tem 47 mil casos confirmados, mais de 47 mil, mais de 25 mil recuperados. Mais da metade das mortes do estado elas estão em Salvador. E a ocupação de leito hoje ela está em 74%, né? Ou seja, provavelmente amanhã a gente já começa a abrir, devido aí à demanda do prefeito, a gente começa a abrir já alguns estabelecimentos comerciais, como shopping, mas é importante a gente olhar esses números, e aqui esses números são para refletir mesmo. Como é que a gente está e o que é que a gente vai fazer a partir do momento que abrirmos o comércio? Como é que a gente vai se comportar? Vai estar tudo normal? A gente vai estar agindo? Nesse momento, o número vai trazer essa reflexão para a gente, tá? Aqui tem inclusive esse gráfico aqui, deixa eu pegar. Aqui nessa primeira aqui, coluna, a gente está vendo casos confirmados, aqui recuperados, e aqui pessoas óbitos. Parece pequenininho aqui, né? Mas sim, isso são 1.581 pessoas que morreram, tá, gente? Em pouco, isso foi de março para cá, março, abril, maio, junho, em 4 meses, tá? E aqui eu peguei um dado interessante para vocês, que foi o bairro da Paz. Vocês estão com números bons, assim, eu olhando o bairro e comparando com outros bairros, os números do bairro da Paz são interessantes, são bons, vocês estão de parabéns. Eu acho que é bom trazer essas informações. Eu não sei se vocês já sabiam dessas informações aí, mas está lá no site da prefeitura. Você tem que ir no bairro da Paz, 134 casos confirmados, né? Você vê que tem, tipo, Águas Claras tem 444 casos. Tem outros bairros aí com incidência alta de casos. Em relação à população, aí está 6,9%, e recuperados 70 pessoas já recuperadas, tá? E aqui eu trouxe uma frase de Felipe Neto, assim, eu li isso no Instagram e fiquei refletindo até sobre meu comportamento, porque eu também estou ansiosa para sair, né, da quarentena, como todo mundo, e eu também estou. E esses números que ele colocou, eu achei interessante, e foram números que me fizeram, né, refletir. Ele botou aqui, ano passado o Brasil bateu recorde de mortes por dengue em 21 anos. Muita gente morreu, infelizmente. Você sabe quantas mortes foram? 754, até o dia 7/12. Estamos com 81 mil mortos por Covid em 5 meses. Mais de 1.000 mortes por dia. E tem gente dando festinha indo para bar. Então, deixa eu parar aqui, interromper um pouquinho o compartilhamento para olhar para vocês. Deixa eu sair aqui.
para olhar, que eu estou falando só de coisa chata agora, né? Os números podem ser muito cruéis, viu? Eles podem dar mensagens difíceis para a gente, mas, assim, é importante, eles trazem essa reflexão. E olha que eu falo e me coloco, digo mais uma vez, eu me coloco não na posição de, a gente tem que fazer mesmo, tudo certinho. Eu me coloco na posição de quem está morrendo de vontade de sair de casa, de ir para o shopping e tal. Mas, assim, esses números que o Felipe Neto postou me fizeram refletir muito, que, sim, a gente está voltando comercialmente, mas as coisas não estão normais. Está morrendo mais de mil pessoas por dia, e entre esses 1.000 pessoas pode estar, a gente não está imune, ninguém está imune, tem vacina, né? Pode ser qualquer pessoa, pode ser eu, pode ser você, e Deus é mais, né? Não quero que seja ninguém, mas assim, estamos todos propensos à contaminação e devemos sim nos cuidar. É isso que eu peço a vocês, que esses números façam refletir nesse sentido, se cuidem. Aí eu trouxe aqui. Deixa eu voltar para. Pode voltar a compartilhar? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém ficou com medo? Não, né, gente? Eu quero! Quem foi que falou eu quero, gente? Simone quer falar. Olhe. Simone quer Vou falar. voltar. Isso é Vitória. Gente! Que está assistindo a live. Bagunçando. É saudade de mim. É saudade de mim. Vou voltar. Saudade nunca. Não negue não, Simone. Sei. E aí, eu trouxe esse quadro aqui, né? O que eu sinto quando vejo esses números? Aí eu trouxe aqui um quadro porque esses números estão despertando emoções na gente. Aí o que eu falei, a importância dos números para a questão, para o ser humano, né? Que os números inserem, contam, faz a gente quantificar, faz a gente entender as coisas, ajuda a ciência e mexe com o nosso psicológico, né? Mexe com a nossa emoção. E eu percebo que esses números, muita gente parou de assistir jornal, inclusive eu. Então, eu botei aqui o emocional em tempos de quarentena, tá como? Qual é? Com raiva, tá com raiva, tá triste, tá alegre um dia só, tem hora que tá triste, daqui a pouco tá alegre, tá com raiva, tá triste, tá com medo, tá reflexivo, pensando na morte da bezerra, pensando, meu Deus, será que eu peguei coronavírus quando eu fui no mercado? Eu fui na padaria agora, eu fico pensando, né, toda hora. A tristeza, então, é só para trazer uma reflexão para vocês, que esses números, eles não vão despertar, assim, emoções, porque é um momento muito difícil, mas ele é para mudança de atitude. Nesse caso, é para mudança de atitude, é para o autocuidado, é para o cuidado com o outro, é para, se precisar sair, use máscara, tá? Com seu álcool em gel, use o álcool em gel mesmo, faça lavar as mãos e não aglomerar, porque as coisas, os números são reais, estão aí, está morrendo mais de 1.000 pessoas. E 1.000 pessoas não são números, não é só um número, são pessoas, são vidas, né? E se a gente fizer tudo isso, a vacina chega e a gente sai melhor disso, né? E aí, a última, só deixo para vocês essa última mensagem: tenha calma, respire fundo, vai passar. Vai passar porque o tempo passa, né? Os anos passam, os números. Deixa eu voltar aqui. Interromper. Pronto, gente. Foi mais para trazer uma reflexão mesmo, como esses números estão influenciando e falar desse momento que a gente está vivendo, em que a gente está sendo bombardeado com esses números o tempo todo
e o que isso deve influenciar no nosso comportamento, né? Apesar das dificuldades, eu tentei trazer para vocês e espero que tenham refletido um pouco sobre o momento. Ô, Vivian, eu queria falar sobre a relativização dos números. Como podem ser relativos os números? Morrem 1.000 pessoas por dia de Covid, a gente não se sensibiliza. Mas se morrer um apenas da família da gente, é 100%, né? É 100%. Então, às vezes a gente leva em conta apenas a quantidade numérica e a gente tem se acostumado, na verdade, a ver esses números tão altos. E a gente nem se toca, por exemplo, que 1.000 pessoas. E César terminou? Travou, eu acho. E aí eu complemento também, Vivi, esses dados aí de casos confirmados, já tem pessoas pesquisadoras, né, dizendo que não são apenas não é apenas essa quantidade, porque tem pessoas que estão totalmente sem o sintoma e que já se contaminaram com o coronavírus, e que muitas delas ainda nem fizeram o teste para realmente saber se tem ou não tem, ou se tiveram ou se não tiveram, estão por aí espalhando sem saber, porque não, às vezes, as condições ou tal, né, estão tendo essas ações em alguns bairros que as pessoas vão e conseguem fazer ou não, mas são... É difícil, viu? É difícil, eu já tentei aqui, mas... São 150 exames por dia em cada bairro, e tem muita gente que tem e não sabe, tem gente que teve e não teve sintoma, então é uma série de coisas que não são computadas de fato, né? Aí, como o César falou, bem colocou mesmo, a questão da quantidade de mortos, que a gente, é só uma quantidade, mas a gente acha que só vai acontecer com o vizinho, né? E quando acontece com alguém da família, que realmente é que vai fazer um sentido muito grande, e não 1.000 por dia, mas não está perto de mim, né? Então, realmente o que você traz é importante para a gente refletir as nossas posturas, refletir as nossas ações, né, que muitas pessoas estão fazendo baladinhas, festinhas, é uma festinha, mas não importa, é aglomeração, a partir de 4, 5 pessoas já é denominado de aglomeração, e às vezes tem uma pessoa infectada e que não sabe e que está transmitindo para outras pessoas, né? A questão é mais uma reflexão, e a gente se sente de que forma? Ansiosa, preocupada, com medo, é uma série de sentimentos, né? Mas a gente precisa ter muito cuidado e se precaver, né? Na verdade. Eu acho que é bem o medo, o medo, na verdade, eu acho que não é difícil controlar mesmo, né? Nossas emoções, somos humanos, graças a Deus, essas emoções, elas vêm e vão, mas, assim, o cuidado, eu acho interessante esse número que o prefeito botou, 75% dos leitos, a partir de uns 75%, né? E aí a gente tem que refletir o que é que ele está dizendo a gente. Foi que ele disse a gente com aqueles números, ele disse que aumentou o número de leitos, ou seja, tem a mesma quantidade de gente doente. Eu não estou resolvendo isso. Eu estou dizendo a você que quando você ficar doente, vai ter um lugar para você se internar. Que não necessariamente significa uma cura, né? E ele disse que está disponível, mas assim, isso, ir para o shopping, você vai estar seguro? Não. A única coisa que o prefeito está dizendo é que você está seguro, que tem um leito te esperando. Disponível. Então, esse número disse isso. É porque eu ouvi uma frase, né? Se você quiser, com os números, você diz qualquer coisa. E a pessoa pode... Com os números, você brinca muito com essa coisa de estatística, de porcentagem,
E os políticos brincam muito com isso, entendeu? Para trazer dados favoráveis. Lógico que é interessante para o prefeito, e tem o mérito dele dizer que só está ocupando 74% dos leitos. Mas isso daí está comunicando para o quê? Para você, como um indivíduo. E, ó, tem um leito para você, porque você pode ficar doente. Ele está te dizendo isso. Então, eu peço que se cuidem, que esses números façam você refletir comportamentalmente para vocês se cuidarem no dia a dia. E que a gente saia bem disso tudo. Isso, viu? com certeza. A mensagem é essa. A gestão agradece a Vívia. Eu vou pedir aí que vai fazer a conclusão para a gente encerrar por conta do tempo também, que as meninas já devem estar perdendo um pouquinho da aula, né, na televisão. Então, quer fechar? Eu queria falar só um pouquinho. Eu acho assim, essa doença é assustadora, entendeu? Como o Vivian mesmo relatou, existem lugares que têm índices pequenos e tem lugares que têm índice grandes. Eu mesmo trabalho num lugar que tem um índice grande, é 1.040 pessoas em Itapuã. Está tendo até aquele toque and down, né, que fala que é toque de recolher. Então, Cajazeira também, as pessoas não respeitam. Vive andando no meio da rua, um colado no outro. Então, eu acho que as pessoas também têm que ter consciência e se cuidar mais, porque é uma doença séria. E, infelizmente, como o professor César também deixou claro, a gente só vem sentir na pele quando acontece com alguém da nossa família. Então, a gente tem que se conscientizar bastante a respeito dessa doença, pedir a Deus aí que essa vacina realmente venha aparecer logo, para a gente se livrar de uma vez por todas dessa epidemia, viu? Porque eu mesmo já não aguento mais. Infelizmente, eu tenho que trabalhar todos os dias, é de segunda a sexta-feira. Eu sou cuidadora de idoso, eu tenho que estar lá no trabalho. E não é fácil. Não é fácil porque eu estou no foco da doença e tenho que me cuidar e tenho que cuidar de uma pessoa. É complicado. É complicado. É bom que você tenha entendimento desses números. O bom é a consciência. Eu sei que você está se cuidando, porque você tem a consciência do problema. Muita gente vê esses números, mas parece que o número não internaliza, não faz refletir. Então, boa sorte e se cuide mesmo, Ione. Eu estou me cuidando da minha família, porque o bem mais precioso da gente é a nossa família. Então, a gente tem que cuidar da gente, tem que cuidar dos nossos também. E pedir às pessoas que, se puder ficar em casa, fique em casa. Se cuidem, sabe? Porque... Quando sair a vacina, a gente vive na rua, viu? Vou passar a pegar a mala e acho que vou ficar no mercado, sei lá, em qualquer lugar. Não, viu, Vivi? Eu acho que o bem mais precioso é a vida. A entendeu? vida, com certeza. Com certeza. A gente tem que se cuidar. Em nome de Jesus, isso tudo vai acabar, eu creio. Vai passar. E nós vamos passar, né? Eles passarão e nós passaríamos, como dizia Mário Quintana. É verdade. Mas a gente vai passar todos ilesos, porque eu sei que Deus está no controle de tudo. Cai uma folha de um pé de árvore se ele não permitir. Deus está no controle de tudo, apesar dessa epidemia. Muito bem. Bem, gente, estamos quase no final da reunião, né? Temos quase uma hora. Quase uma hora, né, gente? Aliás, uma hora, 19 e 1 minuto. Vivian trouxe os números que deixam a gente não tranquilos, né, Vivian? Muito pelo contrário, né? Muito mais preocupados. Porque... Vocês estão me ouvindo? Bem, muito bem. Porque esses números, eles realmente assustam, né? Mas um alento, quando você diz 74% dos leitos ocupados, nos dizem que ainda tem leito para a gente. Mas é isso que a gente quer? Um leito para ficar doente? Não, a gente não quer isso, a gente não quer nem pensar em ficar doente, né? Então, essa abertura agora dos shoppings, que esses números tragam o máximo de atenção da gente, né? Não é pouca coisa. 47 mil pessoas contaminadas, uma coisa absurda, é uma coisa que o mundo nunca viveu. A gente precisa ter muito cuidado. Verdade. Não é tempo de sairmos, não é tempo de ficarmos na rua, é tempo da gente se cuidar. Não. É claro que depois de algum tempo, Vivian, Ione, Vitória, depois de algum tempo a gente está cansado. E assim, eu me sinto muito cansada hoje de estar em casa. Mas esses números seus me trouxe agora mais um despertar, um novo despertar. É preciso continuar, é preciso ter forças para suportar esse momento que a gente está vivendo.
E fé também, né? Muita fé, porque o momento está muito difícil. Os números são claros, os números não mentem, né? Eles podem ser frios, mas eles dizem muita coisa. Dizem que não é o momento, que a gente tem que esperar a vacina chegar, e que a gente precisa desse tempo. E que esse tempo, que a gente possa fazer desse tempo, um tempo de compreensão, de a gente se perceber, da gente se avaliar, da gente se cuidar, da gente se conhecer. Para que a gente possa enfrentar isso de frente. Então é isso, gente. Esse é o meu recado. Lívia, muito obrigado. Queremos Obrigada, agradecer a sua presença. Boa noite a quem assistiu. Obrigada a cada um aí, viu? Oi? Foi um ótimo vídeo. Abraço! Saudade! Essa aula hoje foi demorada, viu? Olha, eu achei que ia ser menos de 30 minutos, juro por Deus que já achei foi que ia ser uma muito hora e mais 3 rápido. minutos. Ó, a Eliana tá no relógio. Então, gente, boa Falei noite. As horas renderam, gente. Boa noite para A aula foi muito boa, Lívia. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Cadê Tchauzinho. Vitória? Fica aí. Vamos sair. Boa Fique noite. Vitória aí que eu quero falar com vocês. Jesus abençoe a todos. Amém, Oni. Amém. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, viu? Obrigada a vocês. Amém, boa noite.